Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e tem compaixão. Uma das coisas que chamam a nossa atenção é o olhar de Jesus. Ele vê o coração das pessoas. Viu o Bartimeu, o cego de Jericó, Zaqueu, o publicano, ele vê também as multidões. Precisamos abrir os nossos olhos para ver as pessoas, vê-las com amor, vê-las com a lente de Deus. Jesus viu no deserto uma multidão faminta, desgarrada, carente e com fome. Há milhares de pessoas do mesmo modo ao nosso redor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós capítulo 8, verso 11. Que o Senhor abra também os nossos olhos. O segundo lugar, Jesus leva seus discípulos ao deserto para transformar, além da visão, o coração. Jesus não só viu, mas ele teve compaixão. O coração de Jesus é cheio de amor, ele chora, ele se identifica com a nossa vida, ele não é indiferente, ele sente a nossa dor. Salmos 103, como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os teme. Num mundo tão metálico, digital, tão frio, tão sofrido, tão carente, nós somos chamados para chorar com os que choram e sentir compaixão. Jesus nos chama para amar as pessoas. É preciso ver, se compadecer e tocar. Há muitos que estão sedentos de uma oração, de uma palavra e de um abraço. E nós podemos transbordar esse amor que vem de Deus Pai. Jesus, ele nos chama para ter um coração quebrantado, um coração sensível, não um coração de pedra, mas um coração capaz de amar. Jesus vê o estado daquelas pessoas. Jesus se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ele as viu como súditos sem líder, sem um rei. Ovelhas sem pastor, esse é o modo bíblico comum de descrever o povo de Israel quando não tem um líder, quando não tem um rei. Pois o rei Herodes, que devia guiar o povo com justiça, ao invés disso apacentava a si mesmo, dominava com dureza, com violência, fazia banquetes e o seu povo estava passando fome. Mas Deus tem compaixão do seu povo, por isso enviou Jesus, para assumir pessoalmente a cura do seu rebanho e ser um novo guia. Uma ovelha sem pastor não pode achar o caminho. Se ficarmos mercê da nossa própria capacidade, podemos perder o caminho. Podemos confiar em nossas próprias habilidades humanas e cairmos no buraco. Só quando Jesus nos guia, podemos achar o caminho certo a seguir. Salmos 32, verso 8 e 9, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Uma ovelha sem pastor não pode achar pasto e alimento. Nessa vida necessitamos de força para prosseguir o caminho. Quando buscamos alimentar a nossa alma com as coisas do mundo, nosso coração continua inquieto, a nossa alma insaciada. Só podemos obter forças e satisfação para a nossa vida naquele que é o pão da vida, Cristo Jesus. João 6:35. Uma ovelha sem pastor não tem defesa contra os perigos que ameaçam. As ovelhas não podem defender-se a si mesma, nem de ladrões, nem de animais selvagens. Porém, a vara e o cajado do bom pastor nos protege. A verdade é que nenhuma ovelha gosta de levar varada. Mas a vara do bom pastor serve como disciplina, como correção e também para nos afastar dos lobos.
Nós também não podemos ser uma igreja independente e achar que podemos viver sozinha. Só na companhia de Jesus estamos protegidos. Sem Ele estamos indefesos, mas com Ele estamos seguros. Salmos 33, verso 20, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Quando nós vimos toda aquela circunstância, Jesus se comovendo com aquelas ovelhas, os discípulos, porém, começaram a olhar para o templo e perceberam que já estava tarde. Então se aproximaram de Jesus, verso 35 do capítulo 6, e disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede, Jesus, esse povo para que eles possam comprar algo para comer por aí. A noite estava chegando. Essa era uma realidade. A noite na Bíblia significa tempos difíceis, perigosos, trevas. Gênesis capítulo 1, verso 5, Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Estamos vivendo um tempo em que há multiplicação de iniquidades, fome, frieza espiritual. A violência fala bem alto também quando o dia começa a declinar. No relógio de Deus, o dia está passando. O dia da graça, das oportunidades, da salvação. Esta é a hora. Não podemos adiar, pois logo chega a noite. Enquanto há tempo, enquanto há luz, precisamos anunciar a Jesus, aquele que é o caminho no deserto e luz na escuridão. Mesmo se o sol se pôr e a noite chegar e a escuridão e as trevas quiserem nos encobrir, a graça de Deus é capaz de nos iluminar. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Jesus leva seus discípulos ao deserto para transformar também a vontade. Jesus então olha para seus discípulos e diz: dai-lhe vós mesmo o que comer. Discípulos estavam tão preocupados com as circunstâncias. Eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão. O denário era uma moeda romana que valia o salário diário de um trabalhador. Estavam dizendo: Jesus, precisamos trabalhar mais de 6 meses para dar de comer a esta multidão. A ordem de Jesus, quando enviou seus discípulos lá naquela missão inicial, no qual eles voltaram e relataram tudo o que haviam ensinado. A ordem era para que não levassem nada para o caminho, exceto um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. E a pergunta era, no coração dos discípulos: aonde vamos tirar alimento? Com que dinheiro? Não temos condições. Estavam dizendo: não temos nem o suficiente. Podemos muitas vezes pensar que o desafio era grande. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Não tinha supermercado como em nossos dias, nem padaria. E o povo estava com fome. Do mesmo modo, as circunstâncias e situações que nos sentimos tão pequenos, tão impotentes quanto aqueles discípulos sem condições. Mas Deus olha para a nossa condição de maneira nenhuma, mas sim para a nossa disposição. O verso 38, ele disse: quanto pães tendes? Jesus perguntou: o que tem? O que tinha Moisés? Êxodo capítulo 4, verso 2, uma vara. E através do poder de Deus fez o mar vermelho se abrir. O que tinha a viúva? No livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 10 e 12, um pouquinho de farinha. E ali houve milagre e multiplicação.
E Davi, um pequeno pastor de ovelha, diante de um gigante, apenas uma funda e 5 pedras, 1 Samuel 17:40, e conseguiu matar o gigante, o que tinha Dorcas, uma agulha. Atos capítulo 9, 39, está escrito que esta mulher pôde vestir muitos necessitados. A igreja hoje não tem o poder do dinheiro, o brilho da fama, mas ela tem o poder do nome de Jesus. A presença do Senhor entre nós basta. O poder de Deus basta. É o suficiente. O que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Parecia algo tão pouco. No verso 39, verso 40, diz que Jesus pediu para que todos se assentassem. Jesus ordena que todos se assentassem na grama, grupos de 100, grupos de 50, nada de correria, desordem e confusão. Interessante que era assim que Moisés organizou também líderes no deserto, homens tementes a Deus. Êxodo 18, 21. Assim se formava o povo de Deus para as grandes batalhas. De uma multidão dispersa, Jesus começa a organizar um povo pronto para receber o milagre de Deus. Jesus vem para colocar aquelas ovelhas perdidas sem rumo para um lugar de ordem. Não há como receber o milagre também em nossos dias se a nossa vida estiver uma bagunça, desorganizada. Atos capítulo 2 diz que estavam todos assentados quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Jesus prepara para o seu povo uma mesa ali em pleno deserto, em face dos seus inimigos, conforme a semelhança de Salmos 23, verso 5. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 9, fala que ali estava um rapaz. Outro texto diz que ser um menino. Esse entregou aos discípulos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esse era o pão comum entre os pobres. Era o pão inferior, peixinhos cozidos e salgados. Mas o importante é que esses pães e peixes foram entregues nas mãos do Senhor. As mãos de Jesus operam milagre. Tudo que é posto nas mãos de Jesus recebe um toque especial. Nas mãos de Jesus há prosperidade, a abundância e a vida. Será que tudo que temos está nas mãos do Senhor Jesus? Em nossas mãos os recursos, os projetos, eles são limitados, pois somos falíveis. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3, 20. Entregue hoje o seu tempo, coloque os seus recursos, talentos, profissão, família, igreja. Entrega tudo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, está escrito que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-te forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Seu coração é totalmente do Senhor. A bênção do Senhor é o que faz a diferença. Caminhando para o fim dessa história, no verso 41, tomou Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus. Em nosso dia a dia devemos olhar para os céus, pois do Senhor vem o nosso socorro. Há situações que nós dizemos, já entreguei, tudo está nas mãos de Deus, mas ainda duvidamos, ainda temos medo, pois entre a promessa de Deus e o milagre
há um espaço chamado fé. É necessário orarmos e confiarmos em Deus. Gênesis capítulo 15, Deus anima Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão, no entanto, duvidou e disse: Senhor, como pode, se continuo sem descendência? Mas o Senhor, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, olhe para as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor. Talvez hoje você precise sair de onde está limitando a sua visão e olhar para o céu. Antes dos milagres, antes Jesus orou. Quando oramos, Deus abre a janela dos céus, a bênção e provisão. Jesus olhou para os céus e os abençoou. O que faz a diferença é a bênção de Deus em nossa vida. Em Números capítulo 22, verso 12, Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, mas o Senhor lhe disse: não pode amaldiçoar o povo, porque é povo abençoado. Graças a Deus somos o povo abençoado do Senhor. Deixe agora que o Senhor abençoe também a sua casa, a sua família. A bênção do Senhor é sobre nós. A bênção que foi derramada, estendida em Abraão, também alcança a nossa vida. Que cada um de nós sejamos canal, vaso de bênção nas mãos do Senhor. O texto diz que todos comeram e todos se fartaram. O Senhor continua preparando um banquete para nós. Conforme Isaías capítulo 1, verso 19, nos diz o Senhor: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra.